Eu já ouvi isso várias vezes, assim, quando eu fico me questionando, assim, o quanto que eu sou artista, não sou artista. Eu tenho um amigo que eu amo muito, que é o Cesco, que ele fala isso, que eu não sou artista, eu sou uma performer. Que e que é diferente, assim. A gente pensa que, por exemplo, a performance é o topo da pirâmide do guarda-chuva, né? Da performance é que vem o resto das artes. Então, assim, tudo Entendi. é performance, a pessoa existir é uma performance. Você levantar da cama, fazer um cafezinho, sabe assim, a sua rotina diária é uma performance. Performance é a arte da ação. Então, na verdade, para você transformar as coisas em arte, é só você dizer, isso é uma obra de arte. Sim, É, porque eu tô dizendo sim. que eu me identifico. Estou identificando como modo de arte. Olha, menino, Olha que apareceu. Que legal! Desculpa o atraso. Apoio. NIR protocolo. ai, já Ai, aconteceu de tudo, né, ô Guine? Meu Deus. já. Fala, Lindy. A primeira tentativa foi assim, ó, assustadora. Foi. De mandar o dinheiro? Não, não, da nossa conversa, a gente foi azucrinada por pessoas uó. Tá brincando? Aham. Vocês estão brincando? Não tá gravando mais, né? Tá. Ah, tá. Teve até Não. bolsonarista. Como é que é? Verdade? Que horror! Com um ataque. Exatamente. Ah, nossa, que horas foi isso? Porque eu tava na aula, depois fui pra reunião e aí ainda tava fazendo uns trabalhos aqui. Que horror! Agora, sabe o que que é também? Tem a ver muito com bolha, né? Eu vivo numa bolha muito segura, onde as pessoas já estão nesse rolê. Que é importante a gente sair da bolha e conversar fora, né? Mas Sim. não sair muito da bolha, que foi isso, que mostrou pra Eu, gente muito louco, porque o lugar da onde foi colocado os links nossa, trazendo as pessoas, muito estranho. muito estranho. É, eu vi uma estatística de aumento de violência hoje na televisão que eu fiquei chocada. E era só, eu acho que era só, eu acho que era só trans, eu acredito. Então, assim, não era uma estatística que abrangia, então, não binários, que abrangia todo um, né? Não, acho que era só trans, assim, um aumento Ah, assustador. eu li que Viu isso? não sei quantos por cento, né, do Brasil, 28. 85% de aumento em um Não, não, ano. não, mas eu vi também que nessa pesquisa disse alguma coisa assim, que 28% da população brasileira se considera trans ou não binário. Ah, tá, isso eu Já não. dizendo assim, eu Tá, sou, pô, 28% é bem bastante. mas isso eu comentei aqui, o que que acontece? Na medida em que você tem as pessoas se colocando, se posicionando, aparecendo, mostrando na rua, olha, estou aqui, eu sou assim, e você aceite assim, é, ou não quero saber, porque não tem outra opção, é para aceitar, é para participar. Aí o que acontece? A violência vem. Na verdade, a violência já estava acontecendo. A diferença é que Estava a travesti escondido. está denunciando, ela está com mais coragem de pedir Também, ajuda. também, também.
Esse a gente já sabe o que vai ser, né? Ah, é. Nossa. Eu passei o último, eu passei o último período eleitoral em Balneário Camboriú, né? Que no primeiro turno a votação foi 82% no Bolsonaro. O resto que não votou no Bolsonaro eu praticamente conhecia todo mundo. Então, assim, me jogaram coisa na rua, me bloquearam na entrada uma vez na padaria, um bando de velho, porque eu tava com uma roupa vermelha. Eu era xingada de viadinho, filha da puta, eu era xingada de traveco. E depois eu gritava, senhora traveca para você, querido. Senhora travesti. Se você não é travesti, você não pode chamar outra de traveco. Aquelas. Então, assim, é horrível, foi horrível. E Nossa. no dia que saiu o resultado, tiroteios para cima, as pessoas saindo na rua e dando tiro. Horrível. Eu passei, sei lá, uns 15 dias apavorada dentro de casa, em Balneário De Camboriú, casa. sem saber o que fazer depois. Assim, para mim tá Então, a complicado. gente tem contato com um coletivo de Gana, na verdade, um local de. Acho que até mandei no grupo, né? Se quem quisesse fazer uma temporada de. Como é que chama? Uma vivência lá, né? Eu conversei com a artista e, inclusive, ela estava fora de Gana, porque em Gana colocaram uma lei, eu não sei se é relativamente nova, onde simplesmente é proibido ser trans ou não binário, você vai para a cadeia. Então, ela estava me dizendo que era muito perigoso estar em Gana nesse momento. Eu estava fora do país. Olha que Eu tenho um amigo que está criminalizar. exilado na França por causa de um trabalho censurado aqui no Brasil. Ah, daqui? É. Nossa. Orion Ali. Nossa. Ele fez um relicário com uma Nossa Senhora trans e Eu foi me extremamente lembro disso. perseguido, botaram fogo na casa dele. Tipo assim, a ONU caçou ele aqui e exilou. Mas eu me Tem um lembro disso. filho. Saiu nos jornais, não saiu? Oi? Saiu, Saiu nos saiu na jornais. mídia. Vocês Claro, viram? sim, Saiu. foi um pouquinho antes da minha censura. Foi um momento assim, ali, início de 2020, que botaram as gatinhas de fora. Tipo, agora vamos acabar com isso aí. Porque é aquela história, assim, você pode não concordar com o ponto de vista do artista, você pode não concordar não gostar da arte, você pode achar tudo o que você quiser achar, né? É um direito da pessoa. Agora, esse tipo de atitude de perseguir, de violência, não tem espaço mais, eu É acho. ditador, né? Não tem liberdade de expressão. Você tira a liberdade de expressão do outro. Não existe isso. Não pode. De, eu levo 20 horas para responder cada pergunta. Semana que vem nós terminamos. Ai, eu posso parecer agora controversa, mas eu acho que depende. Preciso ter muito cuidado nesse lugar, assim, do posicionamento. Tem gente que acha que passa do limite, achando que é muito importante ter posicionamento, que só ficar de boca fechada. E tem posicionamentos que são positivos. Eu acho que sim. Ah, é tudo tão polarizado, tá tudo tão estranho, assim. Justamente nós estamos aqui falando sobre não binariedade. Eu queria que não fosse tão assim, um ou outro.
Infelizmente, nós estamos numa situação que é um ou outro, porque qualquer outra opção é nada. Então, eu sou uma pessoa que luta por opções. Eu penso que a liberdade são nossas escolhas. Então, quando você não tem muitas escolhas, você não está tendo tanta liberdade, né? Agora, hoje em dia, eu penso isso, assim, o meu jeito de ver. É isso que tem. É Lula. Se não for, nós estamos correndo um risco e eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que fugir desse país. Embora eu more na Bahia, ilhada, num lugar onde as pessoas não suportam o Bolsonaro. Viva o Nordeste. Daqui só para fora. E se. Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar. Não, mas Não, vou falar. vai ser Eu não eleito, vou assim, eu não tenho. analisar ele. Vai ser eleito. A minha questão é o que vai acontecer na hora que for, entendeu? Que vai ser eleito. Vai ser violento, vai ser violento. Inclusive, eu ainda já fiz um combinado com o Michel e com as pessoas mais próximas de, tipo assim, votar o mais cedo possível e na hora que der o encerramento das eleições, estar dentro de casa, quietinha. Moro em São Paulo, não vou para Paulista, não vou para lugar nenhum, não vou comemorar nada, vou comemorar de dentro da minha casa, porque vai ser violento. Não, e não vai ser só no dia, né? Eu acho que vai ser complicado. Depois. Até a posse, né? Vai ser violência, né? Até depois um pouco da posse, mas vai ser violência. Já está sendo violento, né? Aí, complicado, né? Você pensa que está violento para todo mundo e aí a gente fica nesse lugar assim onde a gente ainda tem vários outros tropeços, né, perante a sociedade civil e sei lá, as violências são desde isso, assim, de umas pessoas sem noção ficar zoando com a cara, até, enfim, a violência física e o assassinato né, passar para trás. Tem a ver com os espaços de solidão, né, de pouco amor, de pouca troca, né, de acolhimento, assim, de entendimento. Luca, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, de repente, essas pessoas que tiveram, eu não sei em detalhes, mas essa atitude, digamos, violenta, né, aqui no chat, de uma certa forma, elas não têm muita certeza das escolhas delas? Eu acho complicado de colocar isso. Eu estava falando com as meninas o quanto eu sinto que, por exemplo, nas minhas pesquisas sobre sexualidade, por exemplo, é quando as pessoas têm desejos, né, e fetiches e não praticam esses desejos e esses fetiches, invariavelmente isso vai se tornando uma tara, que é uma coisa pesada, complicada. É por isso que quando o cara quer comer uma travesti, aí ele come, aí ele mata a travesti, é porque ele está nesse lugar assim de desejo, mas de repulsa e já passou do lugar saudável, né? Então, essas pessoas, com certeza, elas estão num espaço doentio, onde elas não estão conseguindo enxergar assim amplamente que não precisa existir isso. Não precisa. Eu não sei se se sentem ameaçados em algum lugar. Porque é uma ameaça. É uma ameaça. Imagina um sistema, né, milenar sendo questionado. E tem muito de ignorância e burrice mesmo, de achar porque a vida é assim, sempre foi assim, ela não mudará. Não, ela mudará. Ela deve mudar. Ela já está mudando. Não, justamente, já mudou. Então também é uma lutinha sem tempo, sabe? É uma tentativa de não aceitar essa mudança, né?
A verdade é que é preciso abrir esses espaços para falar com essas pessoas. Para pelo menos dizer que isso que as pessoas estão fazendo está errado. Foi o que a gente quer. Foi olhar com cara feia, foi... Agora, as pessoas não viram o que aconteceu comigo depois. Quando a gente saiu do chat, foi para um chat só nosso. Que é o resultado desse tipo de violência e que às vezes é bem pequenininha. Sabe? Que a pessoa, sei lá, tá com a pessoa que está dizendo que meu nome é fulana. E aí a pessoa se refere no masculino, aí fica dizendo assim, ai, desculpa, eu não consigo me acostumar. E aí, tipo isso, você tem que aceitar que a pessoa tem uma limitação e não consegue te chamar pelo pronome que você disse que você gosta de ser chamado. Porque você está olhando para mim e eu estou te dizendo, pode me chamar de qualquer pronome que eu vou atender. Mas tem gente que é importante, ela vai chegar e vai te dizer, meu pronome é feminino. Sim. E você errar é uma violência. Para você é só um errinho. Ai, não tem intenção. Ai, não consigo me acostumar. Isso me dá uma raiva. Porque pronome, eu acho que é como nome, né? Eu me lembro o quanto foi violento, digamos assim, para mim, quando eu casei, ter que usar mais um nome. Aquilo para mim foi uma coisa tão difícil de assimilar, tão difícil. E eu precisei amadurecer muito para hoje, eu não uso meu nome de casamento, eu não uso. Eu uso só meu nome de nascimento. Porque assim, eu acho importante você... Nome quem você é, então pronome, assim, é tanto quanto, né? É o pronome, né? Isso tem que ser respeitado, eu concordo. E aqui no português a gente já tem os artigos, que é essa mania de falar a Guine. Quando eu posso só me referir a Guine. Fale com Guine e não com a Guine. Chame Guine. Mas legal. Na Bahia isso é mais comum. Eu tenho mais comum. Eles falam assim, vá lá falar com Guine. Convide esse artigo ou a. Convide Luluca, convide Natasha, convide Izzy, não convide a Natasha. E é muito mais, eu acho muito mais acolhedor, interessante, é gostoso de ouvir. Sim, tem outro desenho de relação. Muito, eu já tinha reparado pelos meus amigos. A Bahia é maravilhosa, eu estou aqui numa tarde. Luluca, eu tenho uma última pergunta, e ela é uma pergunta assim para você pensar como se tudo isso que já tivesse resolvido, que é o que você gostaria de dizer ao mundo que está pronto para ele. Eu? Sim. Coitado do mundo, eu diria. Ai, gente, eu acho que o mundo tinha que estar preparado para ele mesmo. E dentro dessa preparação ter uma aceitação, assim... É tão óbvio as coisas que são inaceitáveis e tão óbvio as coisas que são inaceitáveis, mas que poderiam ser aceitáveis com uma facilidade ridícula. E é isso que é irritante, sabe? Porque a Xuxa diz que o nome dela é Xuxa. Ninguém chama ela de outro nome. O Pelé diz que o nome dele é Pelé. Ninguém chama ele do nome de documento. Mas a pessoa trans, ela tem. Tá, se não tiver no documento, não pode chamar ela pelo nome social. Inclusive é uma lei. É isso que eu fui internada numa clínica no final de novembro, início de dezembro. E eu cheguei lá e a primeira coisa que eu falei tá, o documento eu digo, meu nome social é Luluca. Quero ser chamada de Luluca.
eu entro lá com uma extrema, severa condição de autoimagem totalmente dissociada, e aí tudo que era meu, eles taguearam com um adesivo escrito Luciana, Luciana, Luciana. Nossa. Eu tenho os adesivos guardados aqui, porque isso foi uma das maiores violências que eu sofri nos últimos tempos. E eu falei para a assistente social da clínica, e ela olhou para mim e falou assim: ai, pois é, eu bem percebi que a sua mãe nunca te chama de Luciana, ela se refere a você, a Luluca. Eu digo, sim, e aí vocês que estão me tratando continuam fazendo essa violência comigo. Nossa. Eu Mas nunca eu fui tão abusada na minha vida. Eu fui super abusada, assim, como se eu fosse uma mulher nesse lugar. Tipo, o cara enfiando o pau na minha bunda na fila de cigarro, sabe assim? Gente olhando. Me mandaram uma vez trocar de roupa, porque a minha roupa tava muito decotada. E eu tava usando, tipo, um saco, que nem esse que eu tô usando, assim. Né? Todas as coisas são inaceitáveis. Inaceitável é você dizer que a pessoa, por causa da roupa que ela tá usando, barará. Sabe? Inaceitável é você dizer para a pessoa que ela não pode entrar no banheiro para fazer um xixi ou um cocô. Sabe? Inaceitável é esse monte de violência totalmente desnecessária. Fica na sua. Você é cis, você gosta de ser cis, que bom para você. Agora, não é porque você é obrigado socialmente a ser cis que você tem que obrigar outras pessoas também a serem, quando é óbvio que não são. Porque isso, a não binariedade, ela é ancestral, ela é originária da humanidade. Foi a construção social, a moral, os bons costumes, a religiosidade que foi enfiando esse lugar do marido, da mulher, do homem, da mulher, Adão e Eva, o que um fez, o que o outro, o pecado, a culpa, a roupa, né? Porque aí, se você vai estudar esses aspectos todos, eu sou formada em História da Moda, eu tô assim, ó, ligada nesse rolê. Vocês sabiam que é diferente a abotoadura do masculino, da roupa masculina e da feminina? Que antigamente as mulheres eram vestidas por alguém. O homem vestia sozinho. Então a abotoadura da roupa masculina é para você se vestir sozinho. E da feminina é para alguém abotoar para você. Eu não sabia que era por isso. Tem as calças. A calça é assim, tudo. Né? A questão das cores, tem uma questão de poder social, assim, em relação às cores. Sim. Então, tem todo esse rolê, assim. E aí o homem vai evoluindo, mas ele vai involuindo. Porque sempre tem alguma relação de poder querendo suprimir alguma coisa importante. E quanto mais importante essa coisa é, mais ela precisa ser suprimida. Então imagina como que a gente já está num mundo em que não existe esse controle machista, patriarcal, feudal, dogmático, né? Eu não sei, para mim não seria pior, seria outra possibilidade, outro universo. O que eu não acredito é que hoje, em 2022, ainda tem gente defendendo com unhas e dentes coisas tão ultrapassadas. Tão ultrapassadas. E que, assim, não atrapalha a vida de ninguém se eu puder ser não binária. E a pessoa ser trans, querer ser trans e ser trans. Se sentir e estar e ser e vivenciar a experiência trans. Até se vai ser trans aqui agora e depois, semana que vem, mudou de ideia. Essa é a fluidez que eu acho que tem que ter sido. Sim, sim. Porque tem muita gente sofrendo para ser quem é. Sofrendo violência psicológica, física, no trabalho, sabe? Tendo poucas condições. Nossa, que bobagem. É bobagem. Quer dizer, não é bobagem, é poder. Quando você tem um poder, você não quer largar. Eu tive essa conversa com o meu pai e sobre isso, assim, que ele mora numa cidade lá em Santa Catarina, e aí, não sei,
85% dos candidatos na prefeitura lá na última eleição era tudo mulher. Aí ele estava achando um absurdo. Então a cidade vai ser toda governada por mulheres. Eu falei, sim, qual o problema? Até hoje foi só homem que governou e com essa merda que estamos, de repente. Se só a mulher governada, ela não dá. Aí ele era um milhão desse tamanho, né? Meu pai patriarca, e o homem casado com 3 filhos, né? Não tem mulher em volta. Então, eu também tenho essa boa experiência familiar, onde é isso, meu pai perdeu pela quantidade. Ele teve que se adaptar, porque ele era a minoria era ele lá na relação. Mas, por exemplo, dentro da minha família mesmo, essa coisa de ser não binária e de estar sempre dissidenteando das coisas todas, a minha família, ela respeita, mas não entende. Meu pai e minha mãe estão bem velhinhos já, assim, eles não entendem muito bem. Então eles não se aprofundam muito nisso. Não gostam muito de conversar. E é difícil, assim. E eu entendo, eu também acho que a gente tem que escolher quais são as brigas que a gente tem que comprar. Então, às vezes, o cara do lá, que eu achei que estava falando sério, estava me zoando, estava perguntando assim, eu não sei se eu sou homem ou mulher. E aí eu perguntei, por que é que você tem que especificar se você é homem ou mulher? É para você ou é para a sociedade? Às vezes é pra gente, às vezes eu tenho, né? Que é a questão trans. Eu nasci, fui designado um homem, eu tenho um pênis, mas eu sinto que sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher, eu estou dizendo para mim que eu sou uma mulher. Eu tenho que me aceitar como mulher, né? Não é porque estão me dizendo, olha, essa mulher seja assim, seja assada. Eu odeio. Sou aquariana, já me diz o que eu tenho que ser, já nem quer ser. Só de incomodação, assim. Só pra indicar. Sou aquariana também. Entendo bem, gente. Entendo perfeitamente bem, assim. Esse bate-papo tá histórico. Tá histórico. Eu acho que pelo fato de ter acontecido também uma situação que demonstrou um pouco do que é a violência, do que as pessoas não binárias sofrem. E o nosso assunto era sobre isso, era uma forma de falar sobre esse tipo de coisa. Então, assim, infelizmente, foi uma prática, ao mesmo tempo teórica. Mas é um soco para quem não acredita nesse tipo de situação, né, que acontece, e o quanto dói. Então, eu gostaria muito de te agradecer pelo teu tempo. É sempre muito bom falar contigo. Eu quero ver depois a gravação. Sempre muito bom falar contigo. És uma personalidade incrível. Estou muito, muito grata e muito feliz. Eu que agradeço. Foi tudo muito bom, assim, poder conversar sobre meus problemas não binários. Obrigada por estarem aqui, por terem me dado esse apoio ali depois daquele horror que aconteceu. Sinto imensamente, Luluca. Não, capaz, a gente... Mas como disse a Nath, sabe? Como disse a Nath, eu acho que muito bem colocado, por sinal, eu acho que é importante porque quem assistir esse chat vai ver ali, né? Olha, aconteceu ao vivo ali, a gente vê uma reunião de pessoas querendo discutir um tema e aparecer esse ódio, né? Ali. Mas olha, a gente é mais. A gente é mais. Obrigada muito pelo espaço. Vamos conversar. Quanto mais a gente falar, mais a gente abrir espaço e mais a gente meter a cara, mais vão ter que nos engolir. Ponto. Para trás não andaremos. Não.
Muito grata por essa troca hoje. Lindo, lindo, lindo.